nós vamos fazer como no último encontro, ok? Então, vou passar aqui para vocês o nosso contrato pedagógico, vocês já sabem, mas não custa a gente falar como vai funcionar esse nosso encontro. Sou o professor Mariel aqui, estou conduzindo esse encontro. A professora Carmen vai mediar, não sei se ela está aí com áudio para poder, com microfone para poder falar, mas vai falar um oi aí pro pessoal. Boa Pode ficar. noite, pessoal. Opa, desculpa, professor. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e que tenhamos um ótimo encontro essa noite. Ótimo, muito bom. E aí, o nosso encontro virtual ele está disponível lá dentro do percurso de aprendizagem, onde vocês conseguem acessar tanto o link para poder acessar a sala virtual, quanto a gravação depois. Qualquer assunto que vocês tiverem para discutir que não tenham a ver com o conteúdo do encontro da disciplina, é só vocês lançarem lá no fórum Tira Dúvidas, tá? Assim como também conteúdo da disciplina que vocês quiserem discutir, vocês podem lançar as dúvidas lá no fórum Tira Dúvidas também. E aí, no final, a gente vai fazer uma enquete, porque a gente está passando por esse processo de fazer um levantamento de informações, de como está sendo conduzidos os encontros virtuais, e toda a infraestrutura e tal. E aí eu preciso que vocês votem ao final na enquete, lembrando que é para clicar no número quando vocês forem votar na enquete. A enquete é anônima, a gente não fica sabendo quem votou em quê, mas é para a gente levantar números, para a gente ter uma resposta de vocês sobre como está funcionando, né, o encontro. E isso é muito importante para praticar melhorias para vocês, né. E aí, se vocês quiserem tirar as configurações de notificação, acessarem aqui esse símbolozinho dessa engrenagemzinha e até configurações de notificação para desativar aquelas notificações que ficam aparecendo com relação a quem entrou, quem saiu, quem mandou mensagem, levantou a mão e tal. Vocês podem desativar lá. E aí a gente vai começar o conteúdo dessa segunda aula de comércio exterior. Essa nossa aula vai abordar o do capítulo 3 e do capítulo 4, como vocês já sabem, né? No capítulo 3 a gente vai falar sobre o sistema integrado de comércio exterior, depois a sistemática de exportação e de importação. Como eu havia, né, introduzido para vocês anteriormente, essa aula e algumas aulas mais vão ser mais sobre aspectos protocolares do comércio exterior. Então, é importante que vocês se atentem e entendam tudo isso como o processo mesmo de exportação, né? Como se vocês vão aprender aqui todo o processual, como se vocês estivessem atuando no departamento de exportação, de comércio internacional de alguma empresa. E aí, novamente, eu vou finalizar o capítulo 3, para dúvidas, passo adiante para o capítulo 4, que é todo sobre regimes aduaneiros especiais, e aí nós vamos abordar os principais regimes aduaneiros especiais que a gente tem, e no final também abro para dúvidas com relação ao capítulo 4, ok? Algumas orientações rapidamente sobre essa semana que nós estamos aqui, dessa aula. O agendamento da avaliação final ele está disponível até o dia 11 de setembro, tá? Não deixem para fazer o agendamento de última hora, porque senão vocês podem não conseguir os melhores horários, os horários que vocês precisam, e também vocês podem esquecer, né? E aí já também acontece de vocês daí só terem a segunda chance de fazer lá na avaliação substitutiva. Então, não deixem de realizar esse agendamento, realizem ele o quanto antes. Se tiverem algum problema com relação ao agendamento, não estiverem conseguindo fazer, é importante que vocês entrem em contato com o suporte através do telefone que está disponível lá no manual do aluno, tá? E aí, como foi pedido também, eu vou passar umas orientações aqui a respeito da parada para prática 2. A nossa parada para prática, ela contém um vídeo, não sei se vocês já foram lá dar uma olhada, mas ela contém um vídeo, e nesse vídeo é explicado sobre a cadeia global de valor. Algumas pessoas vieram perguntar até se isso não tinha a ver com a cadeia global de suprimentos. Ela tem e não tem, né? Cadeia global de suprimentos, só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar sobre isso no capítulo 6 ou 5. Né? Então, não é o conteúdo dessa aula. O conteúdo dessa aula é sobre cadeia global de valor. Quando a gente fala em cadeia global de valor, a gente está falando de uma cadeia, né, de um sistema que está integrado
e ele acontece entre países, porque aqui a gente tem que lembrar disso, porque aqui a gente está falando de comércio exterior, né, que ocorre da seguinte maneira. Hoje, por exemplo, quando você tem um iPhone, né, quem tem aí um iPhone ou qualquer outro tipo de smartphone, né, a grande maioria deles também passa por esse processo, mas só para ilustrar aqui para vocês, quando vocês têm um iPhone, esse iPhone ele foi montado em algum país. Se eu não me engano, atualmente ele é montado na China mesmo. E só que cada componente dele veio de um país diferente, veio de um território diferente, de uma região diferente. Isso é o que dá a existência a essa cadeia global de valor. Um mesmo produto, ele contém componentes de diversos países. E esses diversos países, eles produzem, por exemplo, uma placa para ir dentro desse smartphone. Para produzir essa placa, ele precisou o quê? De metal, de algum tipo de metal para poder compor ali, né, as entradas dos chips, etc e tal. Então, você consegue perceber que um primeiro produto que eram metais ali, brutos, que foram extraídos, né, metal, como a gente sabe, ele é extraído, né, da terra, assim, e passa por um processo até virar ali, ter uma forma, né, tomar uma forma em que a gente consiga trabalhar com ele em algum outro produto. Então, esse produto, ele é um chip, ele é uma placa que vai dentro do smartphone, só que ele já foi, uma parte dele já foi um produto primário ali, né? Uma matéria-prima. Então, a cadeia de valor, a cadeia global de valor, ela vai justamente caracterizar todo esse processo de agregação de valor, né, quando a gente vai agregar valor aos produtos ali primários e vai produzir algo, vai adicionar valor a algo. Então você tinha o ferro, daí você agora produz chips que você vende para a Apple, que está lá na China e você está aqui no Brasil e que vai montar um iPhone lá e vai vender de volta para você. Né? Então imagina isso tudo como uma cadeia global de valor e que ela está integrada. Então você tem diversos países atuando nessa cadeia e cada um deles com a sua participação. Então cada um deles vai dar a sua contribuição a essa cadeia. Alguns países dão contribuições com matéria-prima e outros países dão contribuições com os chips, as tecnologias, né, para poder montar lá o nosso iPhone que a gente está falando aqui. Então, o que acontece? Eu contextualizei isso aqui para vocês para a gente poder ir para o que, falar um pouco do que, né, tange as questões aqui da parada para a prática 2. Daí, esse assunto também sobre cadeia global vai ser abordado no vídeo que está lá disponível para vocês. Vocês assistam esse vídeo, ele está muito bom, está bem explicadinho o que vocês precisam saber para responder as perguntas. E aí eu passo para as questões, né? Quais são as dificuldades enfrentadas pelo Brasil para adentrar as cadeias globais de valor? Diferencie internas e externas. Ou seja, qual que é a dificuldade que o Brasil enfrenta para ele adentrar uma cadeia global de valor no sentido de que ele deixa de ser somente uma pessoa que vai, uma pessoa, né, um país que vai vender o seu minério para se transformar em aço, que vai se transformar em chips. Eu estou falando aqui de aço, chips, mas eu não sei se é o aço que vai no chip, tá? É só para vocês entenderem a proposta aqui. Então, o Brasil ele deixa de ser simplesmente um país que vai exportar esse produto primário, mas para ele entrar na cadeia global de valor, ele vai passar a ter que produzir esses chips e esses produtos com valor agregado. E aí vocês precisam responder para mim, qual é a dificuldade que o Brasil enfrenta para adentrar essa cadeia global de valor? Qual é a dificuldade que o Brasil tem de passar a adentrar cadeias globais de valores dos principais produtos que são comercializados hoje no mundo, que estão relacionados principalmente à tecnologia de informação, né, que são os smartphones, os computadores, as tecnologias relacionadas à internet, etc. Então, como é que o Brasil ele vai conseguir acessar essas cadeias? Existem dificuldades internas e externas. As internas estão relacionadas ao que a gente já faz e não consegue avançar, e as externas estão relacionadas com as relações que o Brasil tem com os demais países que impedem com que ele acesse essas cadeias globais. Ok?
E aí a pergunta 2, né, como os regimes aduaneiros podem incentivar a inserção do Brasil nas cadeias globais de valor? Que medidas poderiam melhorar os efeitos dos regimes aduaneiros? Ou seja, a gente vai ver aqui nessa aula sobre os regimes aduaneiros, então a pergunta é: qual regime aduaneiro poderia incentivar o Brasil a se inserir nessa cadeia global, dado que na pergunta 1 você já diferenciou quais são as dificuldades que o Brasil tem de se inserir, e que medidas poderiam melhorar os efeitos dos regimes aduaneiros. Ou seja, considerando que o Brasil já atue com regimes aduaneiros especiais, quais as medidas que poderiam melhorar esse efeito, né? Você poderia melhorar a situação de um regime aduaneiro? Que tipo de legislação poderia ser mudada, poderia ser avançada ali? Quais serão as medidas que poderiam ser adotadas para que o Brasil pudesse incentivar mais essa inserção das suas empresas nas cadeias globais de valor? Ok? Então são essas duas perguntinhas, não é nada difícil, a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo aqui, mas em si, né, o conteúdo sobre cadeias globais de valor, é importante você assistir esse vídeo porque ele caracteriza direitinho o que, que é, como que o Brasil está funcionando e tudo que vocês precisam para poder responder essas duas perguntas. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui pelo capítulo 3, que vai falar sobre o Siscomex. Siscomex é o Sistema Integrado de Comércio Exterior. É por ele que acontece toda transação de exportação ou importação dentro do Brasil. E isso é muito interessante porque o Brasil, às vezes a gente fala que o Brasil ele não é avançado em tais questões, etc, etc, etc. Mas um sistema integrado de exportação e importação como o Siscomex, por exemplo, ele possibilitou diversos avanços com relação ao comércio exterior aqui no Brasil. Então foi um avanço que aconteceu para poder facilitar o processo de exportação e de importação, que teve também um respaldo bastante significativo na economia. Então é por ele que passa os principais documentos relacionados ao comércio exterior e toda a sistemática de exportação e importação que a gente tem, né, com relação aos documentos que são exigidos, o que a gente precisa emitir para exportar e importar. Aqui eu vou falar de uma maneira superficial, não vou entrar em detalhes do Siscomex, não vou, por exemplo, abrir aqui a página do Siscomex e em detalhe e mostrar em detalhes para vocês o que precisa ser feito, mas eu sugiro, né, até se vocês tiverem alguma curiosidade, de acessarem o portal do Siscomex e ir lá clicar, né, nas informações que eles têm, de como funciona, cada um dos elementos que um exportador precisa compor ali, porque é bastante interessante, né, principalmente se vocês pensam talvez em atuar com a internacionalização de alguma empresa. Então, a gente tem esse sistema único e ele é regido por três principais órgãos aqui no Brasil. O primeiro é a Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, e o segundo sendo o Banco Central do Brasil e a Secretaria da Receita Federal. Esses três principais órgãos, eles estão relacionados com a regulamentação do comércio exterior, que ficaria mais a cargo da Secretaria de Comércio. Como a gente está falando de comércio exterior, a gente vai falar de troca de moedas e a gente vai falar de câmbio. Então, o principal responsável por questões monetárias e a política monetária do Brasil, ou o responsável pela política monetária no Brasil, é o Banco Central. Então, ele também está a cabo das regulamentações do Siscomex. E, por último, a Secretaria da Receita Federal também, obviamente, porque a gente está falando de produtos que vão entrar, produtos que vão sair do Brasil, e isso precisa tudo passar por um crivo da Receita Federal com relação à tributação. Então, são esses os três principais órgãos que regulamentam o portal único que a gente tem para todo o processual do comércio exterior no Brasil. Eles servem, né, eles atendem tanto a sistemática administrativa de comércio exterior, como acompanhamento no controle de diferentes etapas das operações de exportação, como a gente vai ver nos capítulos mais adiante. Por exemplo, o Banco Central ele é o responsável quando a gente vai falar de pagamentos, né? Quando a gente vai falar de pagamentos, a gente não paga do Brasil para o exterior
né? Eu não tiro lá da minha empresa, vou importar um produto, eu não tiro do caixa da minha empresa 50 mil dólares, né, para pagar um produto. Eu tiro o equivalente a 50 mil dólares em reais, transfiro para o Banco Central autoriza o pagamento e transfere para outra empresa. Mas isso é para a gente ver mais adiante. Então, qual que é o principal registro que a gente precisa ter para entrar no Siscomex, né? Para ser uma empresa que vai começar a atuar no Siscomex, vai começar a atuar com o comércio exterior no Brasil. O que, que é o primeiro documento que eu preciso como uma empresa importadora e exportadora? Eu preciso do que a gente chama de registro de exportadores e importadores, que vai ser emitido pela SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. Esse registro de exportador e importador vai ser o que vai me dar o direito de começar a atuar dentro do sistema do Siscomex, né? Esse que a gente chama de REI, ele precisa ser solicitado junto ao registro de rastreamento da atuação dos intervenientes, que se chama RADAR, aqui são várias siglas, né? Se eu não me engano, a Aline tinha falado, nossa, quantidade de siglas, né? Mas não, acho que as siglas elas mais facilitam aqui nesse caso do que elas confundem em si. Né? Você não precisa se lembrar do que é REI, mas você precisa se lembrar de que precisa de um registro de exportador e importador. É importante vocês entenderem do que se trata, mais do que significa para cada uma das siglas. Então, esse registro ele precisa ser solicitado nesses dois órgãos, ou no Radar ou na DSEX, que está submetida à Secretaria de Comércio Exterior, que seria a SESEX. O Departamento de Operações de Comércio Exterior, então, é quem vai iniciar todo o procedimento dentro do Siscomex. Ele vai enviar os documentos para lá onde uma empresa exportadora ou importadora vai enviar os documentos para poder obter o registro. E aí, quando eu já tenho esse REI, né, esse REI, o Registro de Exportadores e Importadores, eu vou então começar a atuar no Siscomex como uma empresa exportadora. E aí, o que eu preciso então para eu começar a atuar no Siscomex como uma empresa exportadora? Eu preciso do registro eletrônico de exportação, que é nele que vão todas as informações comerciais e cambiais e fiscais da minha empresa. Ou seja, eu sou uma empresa de que eu atuo em qual setor. Eu, por exemplo, se eu sou uma empresa que vendo chips para o exterior, lá, chips que vão dentro do smartphone, não os chips que a gente compra no supermercado para poder comer no cinema. Então, se eu sou uma empresa que eu vendo chips para o mercado internacional, eu preciso, então, informar isso ao Siscomex. Olha, eu sou uma empresa de tecnologia, eu vendo chip de tal modelo para ser usado nos smartphones tais. Eu comercializo com o Reino Unido, a China e os Estados Unidos. Então, eu vou comercializar sempre com as moedas tais, tais e tais. Dólar, a moeda da China, que agora me fugiu a mente, eu sempre confundo com a moeda do Japão. E preciso também de Libra. Então, você tem que sempre anunciar todas essas questões dentro do seu registro eletrônico de exportação. Feito o registro eletrônico de exportação, a gente passa para a declaração de exportação, que é quando eu vou declarar o meu despacho de exportação. Então, eu posso chamar esse documento tanto de declaração de exportação quanto de declaração de despacho de exportação. Essa declaração de exportação é onde eu vou declarar o que está sendo exportado, né? Eu já registrei a minha empresa e agora eu vou declarar o tipo de produto que eu importo quando eu já estiver fazendo uma exportação. Então, eu tenho dois tipos. Eu tenho a declaração de exportação e a declaração simplificada de exportação, que são para exportações que atingem no máximo 50 mil dólares. Então, eu tenho a declaração simplificada para determinados níveis de exportação e eu tenho a declaração de exportação que ela é um pouco mais detalhada. Feito essa declaração, então, dentro do sistema, o segundo documento que eu obtenho desse sistema, né, do Siscomex, que eu vou colocar, eu vou acessar esse sistema para poder emitir toda a documentação que é necessária para minha comercialização, né, seja exportação, seja importação. O último deles é o comprovante de exportação. Isso está relacionado com a confirmação de embarque. Então,
eu declarei a minha empresa, eu declarei o que eu vou exportar, e aí eu vou lá e declaro que a minha mercadoria já foi embarcada. Então, em breve, ela já vai ser direcionada ao país de destino. Então, é isso que esses são os principais processos, né, os fundamentais, assim, que uma empresa como exportadora, ela não pode deixar de fazer, ou, na verdade, ela não consegue exportar se ela não fizer esses processos aqui. Então, o comprovante de exportação, ele é o último, ele vai ser emitido no momento da confirmação de embarque. E aí, pelo outro lado, né, do importador, ele também vai utilizar o Syscomex, que é o mesmo sistema que os exportadores vão utilizar, né, é o sistema único integrado de comércio exterior. Os importadores também vão utilizar esse mesmo sistema para fazer as suas importações. Só que, nesse caso, existem alguns processos que são um pouco diferentes, né, porque não se trata... uma importação não é exatamente o mesmo processo de uma exportação, mas os documentos todos que são emitidos aqui nessa etapa, eles são equivalentes aos da exportação. Então, é importante que a empresa tenha o registro de exportadores e importadores dentro do Syscomex, né, para que ele consiga emitir todos os documentos quanto à importação. Então, o primeiro que ele emite é o licenciamento de importação, ou seja, esse licenciamento é que vai autorizar a minha importação, né, vai autorizar o que eu estou importando. Isso é relevante por quê? Porque dependendo do produto que eu estiver importando, da quantidade que eu estiver importando, esse meu licenciamento, ele vai entrar em 3 categorias. Ele vai entrar na primeira, de importações sem necessidade de licenciamento. Então, é o tipo de importação que eu emito o licenciamento de importação, mas na verdade você não precisava, digamos, você não precisa dar autorização para importar aquele tipo de produto, então você não tem necessidade de um licenciamento para poder importar. O segundo são as importações sujeitas ao licenciamento automático, ou seja, você não precisa da autorização de licenciamento para que o produto seja embarcado para o Brasil. Você pode fazer a compra do produto e aquele produto, pela sua categoria, ele já é licenciado automaticamente, você só vai, se eu não me engano, são prazos de 10 dias após o embarque da mercadoria em direção ao país de destino, no caso o Brasil, né? Você vai ao Syscomex e registra lá a sua importação. Existem produtos que têm o seu licenciamento automático. E existem as importações sujeitas a licenciamento não automático. Esse licenciamento não automático está relacionado ao seguinte: a importação automática, o produto já pode ser embarcado em direção ao Brasil sem o licenciamento que vai ser emitido pelo Syscomex. No caso da não automática, o produto não pode ser embarcado em direção ao Brasil antes da emissão do licenciamento, por um motivo de que os órgãos que são as agências reguladoras, por exemplo, aqui no Brasil, precisam licenciar aquela importação. Então, pode ser algum produto que provavelmente vai ter alguma barreira sanitária no Brasil, e aí o órgão ele precisa autorizar, né, a agência reguladora, seja a ANAC, a ANA, a ANEEL, né, são as empresas que a gente tem de águas, de aviação civil, energia elétrica e diversas outras agências reguladoras que nós temos que vão estar autorizando ou não a importação desses produtos. E aí, existe também o licenciamento simplificado de importação, que são as operações que envolvem um limite de $3.000. Então, se você estiver importando algo que está dentro dessa faixa, dependendo do tipo de produto, você se encaixa dentro do licenciamento simplificado de importação e não precisa de um licenciamento mais específico, né? E após, então, o embarque da mercadoria e o licenciamento e a emissão do licenciamento de importação, que é até essa figura que eu coloquei aqui do lado, ele é um formulário, né, que precisa ser preenchido, você vai emitir o comprovante de importação. Então, você pega, emite o licenciamento, a mercadoria chega e você emite o comprovante de importação. Então, a mercadoria chegou, você vai lá emitir. Olha,
estou comprovando aqui que o que eu pedi lá atrás chegou no valor certo, no volume correto, e aí você comprova essa importação que foi feita para o Syscomex. Você preenche um formulário como esse aqui do lado. Ok? Esses foram, então, os dois principais processos, né, com relação ao Syscomex. Não é complicado, né? Às vezes a gente pode imaginar que a gente está exportando alguma coisa. Não é tão complicado assim. Por a gente ter um sistema único que ele é integrado entre os 3 órgãos principais que vão estar regulamentando acerca do comércio exterior, isso facilita muito a vida de quem quer exportar e importar, né? Ainda que a gente possa dizer, né, e realmente acontece, existem alguns entraves às exportações e às importações no Brasil, mas dentro do que funciona, a gente tem um sistema que é bastante eficiente para as exportações e as importações. E aí, além de todo aquele processo que a gente tem ali da emissão da documentação dentro do Syscomex, a gente tem os principais documentos no comércio exterior para fins de exportação. E do que se trata isso? O primeiro deles é o que a gente chama de Proforma Invoice ou fatura Proforma. Isso é uma formalização da intenção de exportar. Do que se trata? Eu entrei em contato com uma empresa lá fora e aí eu falei, olha, eu tenho aqui uns produtos desse tipo, desse valor. Você se interessa? Sim, não? E aí a empresa ela pode já, né, dar uma resposta, ou ela pode pedir uns dias para dar essa sua resposta com relação à exportação. Mas esse documento que você emite, né, como se fosse um orçamento de exportação, é o que a gente chama de fatura pro forma. Ele é o primeiro documento a ser emitido com relação a essa documentação do que você está comercializando relacionado ao importador, né, a quem vai receber esse produto lá. Então você formaliza a intenção de exportar e após isso você emite o Commercial Invoice ou a fatura comercial, que seria uma nota fiscal internacional. Nessa nota fiscal, assim como as notas fiscais que a gente tem aqui no Brasil, para comercialização entre estados e tudo mais, a gente vai ter essa nota fiscal que vai compor todas as informações da mercadoria com relação às características, quantidades, peso, né, e valores totais que estão sendo comercializados ali. Após a emissão, então, dessa nota fiscal, que antes a gente tinha emitido, né, um orçamento, aí a gente emite a nota fiscal, aqui a gente vai emitir o packing list. Esse packing list, ele é um romaneio de embarque. Do que se trata esse romaneio? Sem o valor que possui o Commercial Invoice, né, a fatura comercial que tem o valor de uma nota fiscal internacional, o romaneio ele vai identificar os volumes e cada volume vai ser identificado, por exemplo, aqui eu tenho um pallet com 17 caixas de determinado produto que pesa tanto e etc. Essas informações que identificam os volumes que vão ser importados. Você pode ter uma quantidade, por exemplo, eu vou exportar 700 toneladas de um produto X. Esse produto, ele não vai em um volume de 700 toneladas, ele vai em pequenos volumes. Cada pequeno volume precisa ter um romaneio de embarque, para poder identificar exatamente a quantidade que aquele volume ali ele tá carregando, né? E aí, quando você emite esse romaneio, você vai emitir posteriormente o certificado de origem, que vai identificar o país que está sendo produzido, né, essa mercadoria. Então, no caso aqui, seria o Brasil, né? A gente identifica todo o produto e a forma como ele é produzido, né? Todas as leis que a gente tem ali com relação à produção daquele produto. Porque muitas vezes pode ser que um país, por exemplo, o Brasil exporta muita carne e exporta carne para países que seguem a religião muçulmana. Então, nesse caso, você precisa, durante o processo de matança dos animais, o animal tem que passar por algum processo que eu não
não sei dizer especificamente agora, mas, por exemplo, antes de morrer, todos os animais precisam, alguém precisa orar por esses animais. Então, digamos que algum responsável por essa religião vai até o lugar onde os animais vão ser mortos, né, para produzir lá as carcaças que vão ser vendidas. Antes deles morrerem, precisa ir alguém de tal religião para poder rezar por aqueles animais e tal, e daí eles podem ser mortos. Se o Brasil está exportando uma carne para esses países e não vai com um certificado de que isso foi feito, essa carne não entra naquele país. Essa carne não, o país ele não aceita essa carne. Então, isso um detalhe, por exemplo, só para uma ilustração assim mais significativa, só para vocês entenderem como é importante essa questão do certificado de origem, né? E aí existem outros aspectos também sanitários, né? Para poder comprovar, por exemplo, que no Brasil um determinado produto que está sendo exportado, ele foi produzido sobre essa e essas condições, né? Ele foi higienizado, passa por um processo de asepsia, etc. E além desses 4 documentos que a gente precisa emitir, então, dentro do processo de exportação, existe a letra de câmbio. A letra de câmbio, ela vai ser como um cheque, né, uma permissão de saque de um valor, do valor que envolve essa transação. Então, ela comprova a transação e os valores a serem liberados pelo banco correspondente. Então, eu sou uma empresa, eu tenho lá minha conta no banco, estou comercializando o pagamento através desse banco comercial, pode ser, sei lá, o Bradesco, Itaú, Brasil, Caixa. E todos esses bancos respondem ao Banco Central, então você faz um pagamento nesse banco comercial, ele envia o pagamento até o Banco Central, né? E aí fala, olha, a empresa do Mariel vai exportar certa quantidade correspondente a certo valor. Então a gente precisa, quando receber, a gente precisa liberar X valor em reais para ele dessa exportação. Então essa letra de câmbio, ela identifica exatamente essa transação que vai acontecer com relação ao pagamento. Beleza? E aí, então, dentro da sistemática de exportação que a gente tem, as rotinas e procedimentos de exportação, elas estão relacionadas a todos os procedimentos de documentação e preparação para o despacho da mercadoria, que envolve principalmente os procedimentos dentro do Syscomex. A gente viu ali os procedimentos que acontecem dentro do Syscomex, e aí a gente viu também os outros documentos que precisam ser emitidos por parte da empresa, né? O romaneio, a nota fiscal, o certificado de origem. Então existem essas rotinas e esses procedimentos dentro da exportação. A formação de preços e negociação também é uma parte da sistemática de exportação que a empresa precisa se ater, né, bastante atenção, inclusive, nisso, porque na hora de você formar um preço para exportação, é fundamental que você produza um produto e você tenha um preço para o mercado externo e um preço para o mercado interno. Basicamente, para você calcular um preço de exportação, você precisa pegar o seu preço desse produto que você comercializa no mercado interno, tirar todos os custos relacionados ao mercado interno com relação à tributação, transporte dessa mercadoria, embalagem, etc. E depois que você tirar todos esses custos, você adiciona todos os custos relacionados ao mercado externo, que aí envolvem as embalagens para o mercado externo, a logística, né, o transporte para o mercado externo. Envolve também, né, os tributos direcionados à comercialização desse produto no mercado externo. Então, dentro da sistemática de exportação, duas principais rotinas, né? A rotina dentro do Syscomex e a rotina de preparação para o despacho da mercadoria. Depois, né? Não depois, mas assim, concomitantemente, né, a formação de preços de negociação. Na verdade, é fundamental que você tenha uma formação de preço de negociação antes de iniciar qualquer processo de exportação, né? Uma vez que você precisa informar ao teu cliente lá no mercado externo qual é o preço que você vai comercializar essa mercadoria. E dentro da sistemática de importação, a gente tem as rotinas e os procedimentos que se relacionam, né, com
os documentos que devem ser emitidos dentro do Siscomex, e aí também relacionado às taxas e tributos que precisam ser pagos aqui no Brasil quando essa mercadoria chega, muito porque quando essa mercadoria chega ao Brasil, dependendo da categoria que a gente da mercadoria que a gente está importando, a gente tem tributos que vão incidir sobre aquela mercadoria e outros que não. Então a gente precisa ver exatamente quais que correspondem àquele produto para poder fazer uma boa gestão tributária desse produto que a gente está importando. Ainda, né, dentro do Siscomex é onde a gente faz o recolhimento dos tributos federais e da taxa Siscomex, da taxa do Siscomex com relação a essa importação. Então, é um sistema único que ele funciona justamente porque ele tem um processo bastante rápido e facilitado, né, e existe uma taxa também para você atuar dentro desse sistema, né. Então, quando você recebe a carga no Brasil, então existe a disponibilidade da carga aqui no Brasil, você já vai no Siscomex e fala, olha, minha carga chegou, preciso pagar aqui as taxas referentes a esse produto. Pagou as taxas lá no Siscomex, você vai fazer a verificação da carga e a conferência documental. Então você vai lá, pega a mercadoria, confere tudo, conferiu tudo, está tudo certinho, faz o desembaraço aduaneiro, que é onde você vai pagar pelos serviços aduaneiros e a sua mercadoria vai ser autorizada a entrar no país e ser comercializada aqui através da autorização da Receita Federal. E aí você tem essa rotina também desses procedimentos de importação, assim como a exportação também tem aquelas rotinas ali que a gente falou, de documentação do Siscomex, documentação com relação ao despacho. A importação também tem, né? Quando a mercadoria chega aqui, você tem que pagar determinadas taxas e fazer o desembaraço aduaneiro. É também, como é fundamental a formação de preços para exportação, é também fundamental a gestão tributária dentro da sistemática de importação. Justamente porque existem determinados produtos que eles têm algum tipo de isenção ou suspensão fiscal, e aí você precisa saber exatamente qual é o tipo de imposto que você precisa pagar para você pagar os impostos de forma correta e não pagar imposto a mais, né? Imposto que não precisava com relação à nacionalização daquela mercadoria, né? Porque quando a gente recebe uma mercadoria de fora que vai ser comercializada aqui dentro, ela vai ser uma mercadoria nacionalizada. E aí, quando a gente vai nacionalizar uma mercadoria, os principais impostos que podem ser cobrados com relação a esses produtos é o imposto sobre importação, o imposto sobre produto industrializado, o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, o PIS e o COFINS, que são tributos para fins de assistência social. Enfim, um, são duas partes, né, duas etapas dentro da sistemática de importação e de exportação que são muito semelhantes. Né? Uma diz respeito à documentação e ao despacho da mercadoria, né? A outra diz respeito à disponibilidade da carga e também à documentação dentro do Siscomex e o desembaraço aduaneiro. E na importação, no caso, a gente está falando da gestão tributária e lá na exportação a gente está falando também de uma gestão tributária, né, com relação à formação de preços para exportação. E aí, então, dentro desse capítulo aqui que a gente falou, a gente viu que o sistema integrado, o sistema único integrado do comércio exterior que a gente tem no Brasil, ele integra todos os documentos que são elaborados para suprir as necessidades legais das operações comerciais internacionais. Então, seja a pessoa que queira importar, seja a pessoa que queira exportar, ela pode utilizar esse sistema para operacionalizar todo o procedimento, né, de importação e exportação. E aí também a gente viu que para as exportações e importações são necessárias rotinas processuais para que tudo funcione dentro da legalidade e da eficiência. Legalidade que está dentro aqui do que precisa ser feito, né, com relação às leis lá e a documentação do Siscomex que a gente viu. E eficiência diz respeito a formação de preços para o exterior corretas, né? E também, né, para isso com o objetivo de ter um cálculo para custos corretos, né? Não está cobrando mais do que se deveria, não está cobrando menos do que se deveria
pela mercadoria, e também a eficiência que diz respeito à gestão tributária, que é quando você faz uma importação, você precisa estar atento aos impostos corretos, aos tributos corretos que precisam incorrer ali. E aí também a gente viu que enquanto nas importações é importante se dedicar à contabilidade na formação de preço. Isso aqui eu acabei de falar aqui em cima, né? Acabei fazendo uma ponte para esse assunto. Enquanto as exportações é importante se dedicar à contabilidade da formação de preços, nas importações é fundamental a atenção à gestão tributária. Beleza? Eu vou responder algumas perguntas que vocês estão enviando aqui. Não sei se eu vou conseguir responder todas, tem bastante. Deixa eu dar uma olhada. O Janderson perguntou: o próprio sistema Syscomex faz o cálculo do imposto? Sim, os impostos que você precisa pagar com relação à importação daquela mercadoria, que são inerentes à importação, sim, ele faz o cálculo e ele calcula também as taxas que você precisa pagar com relação às operações do Syscomex, né? Tanto que quando você vai buscar a mercadoria, você já precisa pagar à vista ali, né? A Receita Federal, o montante com relação aos impostos que incorrem aqueles produtos que você está importando. Então, por isso, de uma boa gestão tributária é para você saber exatamente o quanto você vai pagar daquele produto, né? Você não importar e de repente quando chega lá para você buscar, nossa, mas tem um imposto a mais aqui que eu achei que ia cobrar, não ia cobrar e está cobrando. Então, por isso a importância da gestão tributária. Ok? A Ana disse: os impostos são de acordo com o estado de origem ou tem um nacional? A tributação com relação à exportação, ela segue o mesmo regime para todo tipo de exportação, a não ser aqueles regimes aduaneiros que se enquadram nos regimes aduaneiros especiais, que é o que a gente vai falar agora aqui no capítulo 4. Caso contrário, sim, os impostos eles são nacionais, são os mesmos para todos os tipos de regimes aduaneiros que a gente tem, com exceção dos especiais. A Juliana também me perguntou: se fosse algum país sem acordo, como é o procedimento em relação às taxas? Exemplo, se fosse a Guiana Francesa. É, você está perguntando com relação, por exemplo, o Brasil não tem um acordo comercial com a Guiana Francesa ou qualquer outro país com o qual o Brasil não tenha um acordo comercial estabelecido, se você pode. Você está perguntando com relação ao procedimento e as taxas que envolvem aquele país. Certo? Não, se eu tiver indo fora, você me fala. Não, beleza, é isso mesmo, né? Então tá. É, com relação à tributação com países que a gente não tem um acordo específico, essa comercialização, né, as taxas que vão ser cobradas com relação àqueles procedimentos entram dentro do padrão, né? Se você tem um país com o qual o Brasil ele tem algum acordo comercial, o que vai prevalecer dentro daquele processo de comercialização vai ser o que está no acordo, né? Isso lembrando que um acordo comercial, existe algumas regras, então o país precisa seguir aquelas regras, né, seja regras sanitárias, regras de tributação, regras de trabalho, por exemplo, não ter trabalho escravo envolvido na produção daquele produto, né, existem diversas regras que um acordo pode cobrar, não só regras tarifárias, né. Então, se existe um acordo comercial do Brasil com algum outro país, ele pode comercializar conforme for a regulamentação desse acordo, né? Se ele tiver um acordo com o país. Se ele não tiver, a comercialização vai decorrer da forma como é o padrão, né? Para qualquer tipo de comercialização que a gente tem. Ok?
Eu achei muito engraçado você dar esse exemplo da Guiana Francesa. Eu posso estar um pouco por fora, mas tem alguma coisa específica sobre a Guiana Francesa? Porque você foi tão específica assim na Guiana Francesa que eu fiquei até curioso. Porque existem diversos, a gente tem mais de 200 países hoje no mundo e o Brasil ele tem acordo comercial com poucos, né? E aí eu fiquei. Ah, você disse que tem no e-book. Ah, eu não me lembro desse exemplo lá no e-book. Mas é bem interessante, porque a gente falando dessa questão da França e o Brasil, e a Guiana Francesa é um território francês na América Latina, né? E o Brasil faz divisa com a Guiana Francesa, bem numa região amazônica e tal, e toda essa questão que a gente está passando agora. Mas eu achei muito curioso esse detalhe da Guiana Francesa. Mas ok, beleza então. Então, seguindo aqui para o capítulo 4, a gente vai falar sobre os regimes aduaneiros especiais. E dentro desses regimes aduaneiros especiais, que vai entrar em alguns detalhes até disso que a Juliana perguntou, que foi bastante interessante, né, bastante pertinente. E também a Ana, se eu não me engano, também fez uma pergunta bastante parecida, que tem a ver com a tributação com relação à exportação e à importação é, dos produtos no território brasileiro, né? E aí como que a gente faz, né? Se a gente está comercializando com algum país, isso é diferente. Se a gente está comercializando com de algum determinado território no Brasil, faz diferença? Se não, a gente vai ver isso daqui nesse capítulo 4. Seguindo aqui, então, a gente tem, dentro do comércio internacional, dentro do comércio exterior, é importante a gente pensar que as saídas e as entradas de mercadorias, elas incorrem uma tributação e um certo tipo de tributação, e o governo, ele poderia pensar em uma forma estratégica, né, talvez, de propor regimes aduaneiros especiais que estão relacionados com a tributação de produtos de uma forma especial, de uma forma diferenciada, para poder incentivar ou não determinada região, incentivar ou não determinado produto. Eu digo ou não, né? Porque muitas vezes a intenção é que uma região se beneficie, né, de um determinado regime aduaneiro, que um certo tipo de exportação se beneficie, mas pode ser que não também. Pode ser que seja uma atitude que não vai levar a um resultado positivo para o país, que não vai resultar em, por exemplo, saldos positivos na balança comercial, etc. Então, a dinâmica do comércio exterior e algumas situações econômicas peculiares fizeram com que o governo criasse mecanismos de suspensão e isenção de tributos na entrada e saídas de mercadorias. Esses mecanismos são chamados regimes aduaneiros especiais ou regimes aduaneiros aplicados em áreas especiais. Então, os regimes aduaneiros especiais são os regimes que fogem, né, à regra geral de aplicação de impostos exigidos num procedimento de exportação ou de importação. Além disso, né, com relação aos impostos, também estão relacionados ao tratamento diferenciado no controle aduaneiro. Então, você tem os três principais regimes aduaneiros especiais, que são o trânsito aduaneiro, e com relação ao trânsito aduaneiro, diz respeito à saída da mercadoria do porto ou do aeroporto que ela chegou até um outro território aduaneiro, que o território aduaneiro ele pode ser a zona primária ou a zona secundária, como a gente viu na última aula, né? A zona primária está relacionada ali ao porto, ao aeroporto que ele entra, e todo o resto do território nacional, as águas, o espaço aéreo, é a zona secundária, né? Então, o trânsito da mercadoria, ele é livre, então ele chega no porto, ele diretamente sai do porto e vai em direção ao seu destino final. Isso é um trânsito, é um regime especial para trânsito aduaneiro. Por quê? Porque a gente sabe que toda mercadoria que chega no Brasil, ela precisa, antes de sair do porto, né, ou do aeroporto, ela precisa ser desembaraçada, né? Ela precisa passar pelo desembaraço aduaneiro. Então, o regime especial de trânsito aduaneiro permite que essa mercadoria só seja desembaraçada quando ela chegue
no destino final. E aí a gente tem também a admissão e exportação temporária para utilização econômica. O que significa isso? Eu posso importar um produto para entrar aqui no Brasil que seja por um tempo determinado, ou seja, eu vou participar de alguma atividade esportiva, vai vir aí Olimpíadas, vai vir, ou vai vir não, né? Já veio Olimpíadas, Copa. E o que acontece? Eu preciso de determinados produtos, de determinados equipamentos a serem utilizados somente no período das Olimpíadas, somente no período de treino dos meus atletas para as Olimpíadas. Então, essa importação, ela entra como uma admissão e exportação temporária para utilização econômica. Então, uma feira, por exemplo, você tem uma empresa aqui no Brasil que produz um produto em outro país e aí ele quer importar esse produto para ser exposto aqui numa feira, né? Então, você pode importar esse produto por um tempo determinado. Então, é aí o regime aduaneiro especial de admissão temporária. O drawback, ele existe em três principais tipos, né? É um regime aduaneiro especial que está relacionado à suspensão, isenção ou restituição de impostos relacionados à importação para estimular exportações. Então, é bastante importante vocês se atentarem a esse detalhe. Ele está relacionado à importação que vai estimular exportações, ou seja, você vai estar importando algum produto que de alguma forma ele vai incentivar a exportação aqui no país, seja máquinas, insumo, né, ali matéria-prima para algum determinado produto industrializado que o Brasil comercializa. O drawback ele tem essas três formas de suspensão de imposto, ou seja, o produto entra, alguns impostos ficam suspensos até a a fabricação do produto, né, o produto ser industrializado e ser direcionado ao mercado externo, que é aí quando vai ser pago as taxas, né, e os impostos de importação desse produto. Ou tem a isenção, que é a própria isenção total dos impostos, né, a serem cobrados com aquela importação, e tem a restituição de impostos, que o importador ele paga pelo imposto, mas quando ele vende o produto ao mercado internacional, né, o produto já manufaturado, industrializado, ele tem a restituição desses impostos. E aí a gente tem os regimes aduaneiros especiais específicos para determinadas atividades econômicas. É importante a gente se atentar que existem alguns regimes aduaneiros que eles são específicos para atividades econômicas estratégicas para o governo. Né? Esses regimes são utilizados para alavancar setores econômicos de interesse estratégico para o governo. Então você tem o primeiro aqui, que seria o REFCON e o REF e o RECON, que ele vai permitir a importação de mercadorias para setores como informática, telecomunicações, aeronáutica e automotiva, que são setores que têm bastante encadeamentos para trás e para frente. Né, o que quer dizer encadeamentos para trás e para frente? Para você produzir, por exemplo, um avião, né, ali como foi citado aqui, a aeronáutica, ou mesmo um carro na indústria automotiva, você tem diversos desencadeamentos com relação aos produtos que são utilizados para a fabricação de um carro. Então, você tem borracha, metal, você tem serviços que são prestados com relação à montagem daquele carro, e aquele carro sendo vendido, ele vai ser vendido numa concessionária, essa concessionária pode vender para alguma empresa de logística que tem entregas. Então você tem é um setor estratégico para o governo porque ele tem diversos encadeamentos anteriores, ele precisa de diversos insumos para acontecer e depois que ele acontece, que o produto daquele setor ele já está pronto para ser comercializado, ele é comercializado e ele gera ele desencadeia em outras atividades econômicas. Então é isso que a gente chama de encadeamento para frente e para trás, e por isso que os diversos setores estratégicos para o governo são principalmente esses setores que têm esses encadeamentos, né? Em sequência, a gente tem o regime aduaneiro especial, que é o REPRETO, REPEX ou REPORTO, que são as atividades em jazidas de petróleo e gás natural. Ou seja, você precisa importar algum produto relacionado às atividades de exploração de petróleo ou gás natural, você pode importar dentro do regime aduaneiro especial, que se enquadra o REPRETO, o REPEX ou o REPORTO.
Você tem ainda o entreposto aduaneiro de importação e de exportação, que está relacionado à armazenagem por tempo determinado de mercadorias destinadas à exportação ou de mercadorias importadas. Então, você tem nesse entreposto aduaneiro a armazenagem da mercadoria no território aduaneiro de uma mercadoria, por exemplo. Se eu vou exportar, eu posso depositar ela lá e depois vai acontecer a exportação. Né? Ou mesmo na importação, eu posso estar importando um produto que ele vai ser depositado no território aduaneiro, na zona primária, ali no depósito do território aduaneiro, por um tempo até que eu vá lá fazer o desembaraço. Né? Então, isso a gente chama de entreposto aduaneiro. A gente tem ainda uma última atividade econômica relacionada ao comércio, que é a loja franca ou os famosos duty free, né? Os duty free eles são encontrados nos aeroportos, e aí a gente tem, por exemplo, as diversas atividades ali dentro que ocorrem, né, de comércio, basicamente, diversas marcas, diversos tipos de produtos que que possuem algum tipo de isenção de impostos, ok? Então, a gente tem aqui, como regime aduaneiro especial, também os depósitos, que estão relacionados à manutenção da mercadoria por um certo tempo no território aduaneiro, ali na zona primária do território aduaneiro. Né? O conceito de depósito, então, é uma área fechada, podendo ser coberta ou não, onde se armazenam os produtos que vão ser comercializados. Ou eles vão sair do país, ou eles estão entrando no país. Esses regimes aduaneiros especiais, eles podem ser os depósitos especiais, que são especialmente para componentes de veículos, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos. Então, você tem um depósito especial para componentes de veículos, ou seja, eu posso estar importando componentes de veículos e eu posso deixar ele depositado em alguma área específica, né, em alguma região específica, dentro do meu processo de importação, para que seja retirado depois. Né? Eu tenho ainda o depósito afiançado, que são para importados destinados ao reparo de embarcação e aeronave. Então, aqui é uma atividade específica, né? Você vai importar produtos de reparo de embarcação e aeronave. Então, eu vou importar esses produtos e eles vão ficar lá no depósito até a retirada, né? Porque quando eu vou fazer a retirada é quando eu faço o desembaraço aduaneiro daquele produto que eu estou importando. Então, eu posso importar e depois eu vou lá buscar, né? Depósito alfandegário certificado, o DAC, né? Estão relacionados às mercadorias que ficam à disposição da exportação em territórios aduaneiros. Então, aqui no caso, eu posso exportar um produto e eu posso deixar ele no depósito, no armazém do meu território aduaneiro ali, na minha zona primária, antes dele ser de fato exportado, né? Antes dele ser embarcado, por exemplo. Depósito franco ainda é um outro tipo de regime aduaneiro especial, que são para mercadorias de países vizinhos que estão de passagens. Então, se tem, por exemplo, um navio vindo do Uruguai, que vai passar aqui pelo Brasil e vai subir para a América Central. Ele pode parar no Porto de Santos, depositar essa mercadoria, deixar ela ali um tempo, depois ele volta e busca essa mercadoria e continua o seu trajeto, né? Seja por qual motivo que for que ele vai fazer dentro do seu trajeto de transporte, ele pode deixar a sua mercadoria ali e depois seguir com ela adiante. Os regimes aduaneiros em áreas especiais, eles estão relacionados aos regimes aduaneiros que vão ser aplicados em uma região específica que muito provavelmente tem o intuito de desenvolver aquela região, né? E a intenção é que essa região ela se desenvolva com base no desenvolvimento das empresas que vão estar direcionadas ao comércio exterior. Então, você tem, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que usa os incentivos para criar um centro industrial e comercial ali na região de Manaus. É uma região que tem um tipo de tributação específica, então os produtos que são produzidos ali, eles vão ser direcionados principalmente ao mercado exterior, e vão ter uma isenção ou uma tributação específica.
As zonas de processamento de exportação, que elas são importantes para promover a difusão tecnológica dedicada ao fortalecimento de empresas exportadoras, que seria como uma zona franca, né, como a Zona Franca de Manaus está ali para desenvolver a região, mas seria uma região, né, uma zona que vai estar disposta a promover a difusão tecnológica, ou seja, você vai ter ali diversas empresas que estão uma próxima das outras, e essas empresas elas vão formar um grupo ou um tipo de conglomerado que vai estar incentivado e vai ser incentivado por essas políticas a se tornarem empresas exportadoras. E ainda tem um outro regime aduaneiro em áreas especiais, que é a área de livre comércio que está relacionada às regiões fronteiriças que são isentas de impostos. A gente tem, por exemplo, regiões fronteiriças aqui no Paraná com a Argentina, com o Paraguai. No norte, a gente tem outras regiões fronteiriças com a Bolívia, com a Venezuela, com a Guiana Francesa, por exemplo, né? E aí, essas regiões, determinadas regiões, não toda a fronteira do Brasil com esses países, né? Determinadas regiões nessa fronteira do Brasil com esses outros países são uma área de livre comércio. Ok? E aí essas regiões vão estar, né, isentas de impostos. Então, resumidamente, o que a gente viu aqui nesse capítulo 4 é que existem regimes aduaneiros especiais para diversas atividades, diversos tipos de importação e também diversas áreas dentro de um mesmo território aduaneiro, né? Então, vimos os regimes aduaneiros especiais e a legislação pertinente a cada regime e as aplicações desses regimes. Os regimes aduaneiros especiais demandam cuidado e atenção para o processamento dos documentos a fim de evitar transtornos fiscais, ou seja, muitas vezes, às vezes você nem sabe se você está numa região que cobre um regime aduaneiro especial, né? Você nem sabe se o teu produto que você vai importar, às vezes você não precisa importar uma máquina que você quer expor numa feira, você pode fazer, né, aquela admissão temporária de um determinado produto. Então é importante que uma empresa se atente a esses regimes aduaneiros especiais, por quê? Por causa de questões tributárias, por exemplo. A gente quer gastar o menos possível, né, ser o mais eficiente possível com relação à tributação. Então é importante que a gente evite esses transtornos tributários conhecendo bem os regimes aduaneiros especiais. E para isso a gente precisa conhecer bem a atividade da empresa que a gente trabalha. E para compreender os benefícios fiscais que cada um desses regimes usufrui e analisar sua aplicabilidade de acordo com a necessidade da organização, pode gerar benefícios para essas empresas. Então é por isso que esses regimes aduaneiros especiais eles existem, né? A gente pode então cumprir com a aplicabilidade dele de acordo com a necessidade da organização para beneficiar certos tipos de empresas. Ok? Eu vou dar uma olhadinha então nas dúvidas que vocês tiverem aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ok, professor, lojas em cruzeiro entra em duty free? Olha, se eu não estiver enganado, não entra se não for um cruzeiro internacional, tá? Porque aí, se for um cruzeiro que sai do Rio de Janeiro e vai para Santos, eu acredito que não se enquadra num tipo de comércio que se enquadraria, né, numa região que, que a gente poderia comercializar ali dentro do Duty Free. Acredito que se for cruzeiros que são internacionais, sim. Não sei se vocês já perceberam, mas os aeroportos que são internacionais que têm as regiões de duty free, né? Em geral, os aeroportos que não fazem voos internacionais, eles não possuem essa região. Muitas vezes tem só ali umas lojinhas e tudo mais. Mas o duty free em específico, eles são especiais de aeroportos, ok? E aeroportos que fazem o transporte de pessoas, o transporte internacional de pessoas, né? Tem também uma pergunta: o refino de petróleo pode ser drawback? O Brasil exporta petróleo
cru para ser refinado e depois retornar como combustível. Na realidade, o drawback ele se enquadra na seguinte atividade. Eu vou importar um determinado produto que ele vai ser insumo para a produção de algum outro produto destinado à exportação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa, eu tenho uma amiga que ela tem uma empresa de café que ela exporta esse café para outros países, Estados Unidos, por exemplo, ela comercializa o café da empresa dela com os Estados Unidos. Se eles precisam de um determinado adubo que vem lá da Argentina, né, ou sei lá, vem lá da França para poder utilizar na produção desse café que vai ser direcionado à exportação, esse adubo, por exemplo, poderia se enquadrar em algum tipo de drawback, porque ele vai ser direcionado para a produção de café e esse café vai ser produzido e exportado. Ok? Então, a importação precisa ser necessariamente dedicada ao aprimoramento, à industrialização, à manufatura de algum produto que vai ser direcionado ao comércio exterior. Né? A professora Carmen me informou que vocês pediram alguns exemplos de drawback. Eu não tenho aqui exatamente, eu estava até abrir uma página aqui para ver se eu encontrava exatamente quais são, por exemplo, alguns exemplos, né, de mercadorias que se enquadram no drawback hoje em dia no Brasil. Mas como eu não consegui essa resposta aqui agora para passar com mais propriedade para vocês, eu envio como material complementar, então, não só do drawback, mas alguns outros regimes aduaneiros que a gente tem, tá? Para que vocês essa dúvida sanada e também vocês complementam ainda mais, né, essa questão dos exemplos com relação aos regimes aduaneiros, que eu não consegui especificar aqui justamente pela quantidade. Olha só a quantidade de regimes aduaneiros especiais que a gente falou. Se fosse dar um exemplo para cada um deles, né, a gente ia ficar aqui até não sei que horas, né, para a gente poder falar. Mas eu elaboro esse material para o drawback em específico e ainda adiciono mais alguns ali para vocês e a gente disponibiliza essa semana. Beleza? Até porque a gente já está com o tempo bastante avançado aqui, né? Já são 8h08 e a gente precisa fazer a nossa enquete. Então, eu peço que vocês continuem aqui só para a gente poder responder aquela enquete, tá? Que a gente está fazendo sempre com relação à infraestrutura e à condução do encontro. Então, eu queria que vocês respondessem. A gente quer saber qual o nível de satisfação de vocês com relação ao formato desse encontro virtual. Então, o formato vocês já sabem que está relacionado a como o conteúdo foi abordado aqui, né, em forma de tira dúvidas, entrevistas que as pessoas às vezes utilizam, os conteúdos que foram abordados, revisão de conteúdo. O que vocês acham, né, da forma como foi abordado o formato desse encontro? Podem votar na enquete que está aparecendo aí para vocês. É só clicar no númerozinho. A nota vai de 1 a 5, sendo 1 insatisfeito e 5 o máximo de satisfeito que vocês conseguirem, né? Vocês tiveram. Vocês se sentiram. Ainda tem 18 pessoas para votar, por favor, votem aí, 17, 16. Lembrando que a gente não tem acesso às respostas de vocês, né? É anônimo a votação. Votem ali na enquete. Beleza, pessoal, foi. Então, agora eu quero saber qual que é a satisfação de vocês com relação ao conteúdo do encontro. Ou seja, ele agregou a sua aprendizagem, ele se relaciona com temas que fazem sentido para o que a gente está estudando no e-book, né, com conteúdo da disciplina. O que vocês acham? Votem ali na enquete, por favor. Tem ainda 16 pessoas para votar.
14 pessoas, mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ok, foi. Votado já. E aí eu ainda quero saber de vocês, qual que é a satisfação que vocês têm com relação à condução desenvolvida pelo professor tutor, no caso eu, deste encontro virtual, né? O que, que vocês acham da oralidade e toda da desenvoltura com relação ao formato que foi utilizado para esse encontro? Lembrando, pessoal, que depois, se vocês mesmos que estão aqui, se forem assistir a gravação, né, lembrem que tem um questionário para quem vai assistir o encontro só a gravação, tá? Até mesmo se você que está aí assistindo ao encontro virtual, a gravação, você não assistiu ao vivo, lembre que tem um questionário também, um forma para você votar aí, tá bom? Então foi, pessoal. Foi mais essa pergunta. E aí, com relação à infraestrutura, então, né, desse encontro, você acha que foi atendida a internet, o áudio, a imagem? Tá ok para vocês? Não tá ok? O que, que vocês têm a dizer? Tô vendo bastante gente aqui, né, dizendo gostou da aula, sensacional, que dupla, hein? Aí, professora Carmen, que dupla, hein? Aula muito boa, muito boa, muito bom, pessoal. Agradeço a participação de vocês, tá? O feedback que vocês dão também é muito importante para a gente, né, continuar atuando aqui dentro dessa metodologia que a gente tem do encontro virtual e também saber o que vocês estão achando, né? Sobre o formato que a gente está trazendo e tudo mais, né? A gente também quer saber o que vocês acham, para a gente poder implementar as nossas melhorias e desenvolver as melhorias com base na resposta de vocês. E aí é isso então, pessoal. Agradeço a atenção, tá? Agradeço a participação de todos vocês. Boa noite. Que tenham uma boa noite todos. Bom descanso. Semana que vem a gente está aqui de novo. Ok? Boa noite, Professora pessoal. Bom Carmen. descanso para vocês. Nos encontramos semana que vem novamente, tá bom? Que bom que vocês gostaram do encontro. E nos encontramos no próximo encontro virtual. Boa noite e bom descanso. É isso aí, pessoal. Bom descanso para vocês. Obrigado pela participação, por estarem aqui até essa hora com a gente. Até mais. Tchau, tchau.